Fala pessoal, professor Murilo aqui. Agora a gente vai abordar então a questão das máquinas de fluxo tipo bombas, né? Então esses tipos de máquina são, né, as máquinas que fornecem energia ao fluido, tá? Então esse dispositivo ele transforma uma energia de origem mecânica, térmica ou elétrica em trabalho. Na mecânica eu posso ali estar manualmente, né, fazendo a rotação. Tá? Então, mecânica, térmica, quando eu uso uma fonte de calor que vai gerar essa movimentação, tá? Ou elétrica, quando eu uso então o fluxo dos elétrons, ou seja, a corrente elétrica, para gerar o movimento, gerar a rotação dessas pás. Tá? E essa energia então é transferida para o fluido através das lâminas ou pás inseridas na região interna da bomba. Né? Então aqui nós temos a representação dessa máquina de fluxo, a bomba, né? Aqui nós temos as pás, elas vão entrar em processo de giro, ou seja, de rotação, realizando o trabalho, tá? E o fluido, ao passar por aqui, ele recebe essa energia e aumenta, então, a quantidade de carga que ele possui ao passar neste ponto, tá? Pensando-se nessa relação, tá, e já falando um pouquinho das cargas, associando com a equação de Bernoulli, nós vimos a ideia de conservação de energia. Né? O que seria conservação de energia? Nesse primeiro ponto e nesse segundo ponto, pelo princípio visto, né, eles têm que ter a mesma carga energética, né, ou a mesma carga total. Né? Então a carga no ponto 1 tem que ser igual à carga no ponto 2. Porém, se eu insiro, tá, entre dessas duas seções do meu conduto uma bomba, ela vai fornecer energia para o fluido. Tá? E ela fornecendo energia para o fluido, você passa a ter que na seção 2, você tem uma carga maior que na seção 1. Tá? Então você tinha uma carga aqui, acrescentou-se essa carga, na seção 2 você passa a ter uma carga maior, ou seja, você gera um desequilíbrio nesse princípio da conservação, ou seja, a carga total em 1 é menor que a carga total em 2. Tá? Agora, como nós contornamos isso para que a gente tenha um balanço de energia mais adequado? Tá? A gente pode considerar, então, né, que a carga total em 2 é igual, né, à carga total em 1 mais a carga fornecida pela bomba, né, pela nossa HB. Tá? Então, se eu somo a carga no primeiro ponto mais a carga da bomba fornecida por ela, eu vou ter a carga total no segundo ponto e eu volto a ter então essa relação de igualdade, que é então a equação, né, da energia, né, considerando a presença de máquina de fluxo, né, no caso, máquina de fluxo tipo uma bomba. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Tá? Perdão. Um reservatório de água está localizado a 60 metros abaixo do último andar de um prédio de 20 andares. Sabemos que a água flui naturalmente pela ação gravitacional de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, principalmente por questão ali da diferencial de pressões, né? Mas nessa situação, devemos impor um dispositivo que forneça energia para a água do reservatório, né? De forma a galgá-la até o andar superior, ou seja, para levá-la até o andar superior. Tá? Considerando que a água no reservatório esteja em repouso e que a diferença de pressões entre o reservatório e o último andar é nula, tá? Ou seja, se não existe diferença de pressões, as pressões são as mesmas, é isso que ele está querendo dizer aqui, determine a carga mínima da bomba que deve ser utilizada para galgar a água até o último andar. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos essa seguinte situação. Nós temos um certo reservatório, tá? Temos o nosso prédio, ele tem aqui 20 andares, tá? 20 andares ou 60 metros. Tá? E eu desejo, então, fazer com que a água que está nesse reservatório, ela chegue
neste ponto mais alto, ou seja, existe uma tubulação aqui para levar a água até lá em cima. Tá? Então, quando ele diz que pelo menos, né, chegue, né, determine a carga mínima, né, é que pelo menos a água chegue aqui em cima. Não importa com qual vazão, com qual velocidade. Tá? Então, o que nós temos que entender? Nós temos uma região 2, que é essa região situada mais acima, tá? E uma região 1 situada mais abaixo. E eu vou ter que inserir, então, aqui para galgar essa água, uma máquina de fluxo. Ou seja, eu vou ter que inserir aqui uma bomba. Tá? Então, nós teremos que a carga em 1 mais a carga da bomba vai ter que ser igual à carga na seção 2, que é a seção mais lá em cima. Tá? O que nós temos em 1? Certo? Vamos passar aqui o nosso nível de referência. Tá? A gente tem aqui a nossa referência, plano horizontal de referência. Tá? Então, nós temos carga potencial é 0, tá? A altura é 0 no nível de saída, mas ele fala que o fluido está em repouso nessa posição. Então, a velocidade dele também é 0, então teremos 0 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, mais a pressão 1, que é a pressão nessa situação, nessa posição, dividida pela massa, o peso específico do fluido, mais a carga da bomba, vai ter que ser igual à carga total no ponto 2. A carga total no ponto 2, nós temos 60 metros, tá? 60 metros de carga potencial, tá? 60 metros. Se eu admito que ele está chegando lá em cima, né, pelo menos chegar, carga mínima, seria chegar sem velocidade, tá? Então a gente pode considerar também velocidade zero, dividido por 2 vezes a gravidade, mais a pressão 2 dividido pela massa específica. Tá? O que acaba acontecendo aqui, tá, gente? Esse cara simplificou, esse simplificou e esse simplificou. Nós temos, então, que a pressão em 1 dividido pelo peso específico mais HB vai ter que ser igual a 60 mais a pressão 2 pelo peso específico. Tá? Aqui eu vou usar uma estratégia bem simples, tá? Que é o seguinte, ele afirma no enunciado que nós não temos, né, diferença de pressão entre o primeiro ponto e o segundo. Né? Então esteja em repouso e que a diferença de pressões entre o reservatório e o último andar é nula. Ou seja, se a diferença é nula, né, quer dizer que os dois têm o mesmo valor. Então a gente pode cancelar essa pressão com essa pressão. Nós chegamos aqui que a altura, né, ou carga da nossa bomba, né, a nossa altura manométrica da bomba é de 60 metros. Né? Era uma resposta um tanto quanto que esperada, ou seja, já que o meu fluido não tem energia nenhuma na situação que ele se encontra, para que eu consiga fazê-lo subir 60 metros, é necessário que eu aplique uma bomba que tenha uma carga ou uma altura manométrica de 60 metros. Né? Isso faz com que a água chegue. Tá? Ela vai chegar nesse nível, mas não necessariamente ela escoe, né? Ou seja, você tenha fluxo de água lá em cima. Tá? Então, mínimo de 60 metros. Você quer que tenha uma vazão maior, uma velocidade maior na seção 2, é necessário aplicar, então, uma carga manométrica maior, né? 65, 70 metros ali de altura manométrica para essa bomba. Tá? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo eu trago então o que são as turbinas e o seu funcionamento. Grande abraço, até daqui a pouco.